uma bomba. Trabalhadores do Brasil. Vai trabalhar, vagabundo, vai trabalhar, criatura, Deus te... Alô, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um WCast. Esse WCast tem um porém especial, que era pra ele entrar no ar um pouco antes. Tivemos pepinos técnicos, grilos da telemática e da cibernética e atrasamos. Acontece com todo mundo. E pra mostrar nossa seriedade, nosso profissionalismo e pra não deixar ninguém no ar, estamos numa live aqui ao vivo. Pelo menos um pouquinho do programa pra você ver o que vai pro ar daqui a pouco. Enfim, ninguém fica sem pai nem mãe. Eu digo mais, não foi que atrasamos, a gente até gravou antes, só que eu acho que... não, exatamente, não foi erro nosso, foi erro do sistema mesmo, deu pênalti, deu merda. Mas enfim, aqui estamos nós, vamos ao que interessa. Ao meu lado eu tenho eles, meus amigos queridos, César Dario Cabreira. Fala, Cesarino. Fala, Limeira. E aí, tudo em paz, meu querido? Tudo na santa paz de sempre. Então tá bom, você e seu chimarrão. Estamos aqui Gaúcho por conta inglês. desse probleminha técnico, mas profissionais que somos, resolvemos correr para nos juntar e entregar algo para os nossos ouvintes. Boa. E vocês entenderão por que estamos falando que somos tão profissionais. Segue o jogo. Exatamente, profissionalismo não falta aqui. Tenho ele também aqui, nosso querido Samuel Torres. Fala, Samuqueira. E aí, beleza? Tudo bom? Tudo certo? Então tá bom, fazendo hora extra, né, aqui. Ô, rapaz, mais um dia E direto de gravação. Canoas, cadê ele? Nosso Direto querido de Nenê. Canoas, cadê ele? Tá aqui, ó. Amigos, tudo bem? Tudo Boa bom, noite. Nenis? Tô aqui em Canoas de novo. Espero que no próximo esteja aí junto, sentado aí nessa bela mesa, esse belo cenário aí de vocês. O Nenê é o mais malandro de todos, cara, porque ele tá pelo telefone, ele tá aqui no microfone, tá na live, entendeu? Ele, na verdade, tá em todos os lugares. Ele é Nenê é onipresente. onipresente. E é um político esse O aqui, cara porque ele é fica falando foda, que entendeu? vai sempre na próxima vai estar aqui. É. A gente tá esperando essa Que o cara não próxima. aparece. Aliás, aproveitando a live, enfim, já vai se já vai se encerrar, que a gente vai um pouco ler as cartas. Como faz pra entrar em contato com a gente? Quem quiser falar com a gente? Boa, ó, com live, hein? Exatamente, não tem erro pra dizer que não viu. Como é que faz? E-mail, wcastpodcast@gmail.com. Instagram, tamo ali Instagram também. é WCast, é o que vocês estão vendo aí agora. Exatamente, um bom comentário. Estamos também no Twitter. Twitter, WCast. Onde mais? Facebook, Facebook, WCast Podcast. SoundCloud pra ouvir a SoundCloud gente. pra ouvir, Spotify, Apple YouTube, Music, Apple YouTube. Enfim, dá pra Todas entrar as em contato plataformas. com a gente, dá pra ouvir. E se não encontrar, dá aquele famoso Google. E lá estamos na primeira página, né? Continua o contrato Continua, ainda, né? a gente Tá fechou mais vigente. um tempo lá e tal, tá tudo certo ainda. Maravilha, então. naquele contrato legal com o Google. Muito bem, senhores. Abemos cartas. Cartas. Bom, a gente recebeu aqui a nossa correspondência do querido Ivan Gorsh. Fomos pesquisar. É claro, existe Silva, existe Santos e existe Gorsh, né? Eu acho que é mais do que justo. Bom, vamos lá. O Ivan escreveu pra gente, dizendo que o programa é muito bom, que pra quem saiu de casa sem tomar o café da manhã foi uma tortura. Programa anterior. Ele tá falando do último programa, claro, né? Que foi o Bom Apetite, que a gente falou das nossas experiências gastronômicas. E, enfim, ele gostou bastante das dicas, disse que aprova a dica do Samuca em 120%, que o Estadão é incrível, que é super conhecido pelo lanche, mas que os PFs são mesmo sensacionais, e as outras ele ainda não foi, mas que entraram na lista dele com certeza. Então, Ivan, obrigado, cara, continua ouvindo e façam como o Ivan, porque além dele comentar, ele aproveitou o ensejo e deu as dicas dele de lugares bacanas pra ir lá, pra conhecer, pra você comer, seja, sei lá, com pressa ou com tempo.
Enfim, interagiu com a gente no Instagram e é isso que a gente espera de vocês. Ficamos muito felizes. Valeu. Valeu, grande mais Ivan. uma da Anitta? A gente tem aqui da Anitta e da Valesca. A Anitta, sempre presente, sempre muito ativa. Ela gostou do episódio passado, mas ficou muito chateada comigo, com o Samuca, que tiramos um sarro dos vegetarianos, né? Samuca disse nos tratar de pessoas e eu disse que a minha comida faz cocô na comida dele, não é isso? Enfim, azucrinamos um pouco. Eu gostaria de fazer um desafio, porque a Anitta é sempre muito participativa, bacana, legal, é isso que a gente espera. Mas sempre tem um porémzinho, né? Sempre tem um, mais não sei o quê, mais o canudo, mais a vaquinha, mais o bezerro. Pô, vamos, né? Ressalta alguma coisa bacana, alguma coisa positiva, né? É um desafio que eu proponho aqui pra todos. Boa. Eu não sei, é só um, sei lá, uma observação. E pra te ajudar a subir ombro de gigantes, a gente vai falar um comentário que eu vi do Mário Sérgio Cortella. Que ele falou assim, que na casa dele tem democracia no churrasco. Tem a churrasqueirinha pequena pros veganos, a menorzinha pros vegetarianos e a gigantona lá, que é pros humanos, né, gente? Então, ou seja... E eu digo mais, em casa também é democrático. Tem a churrasqueira bem grande e tem a porta da rua, entendeu? Boa. Tranquilo. A democracia é melhor ainda. Sossegado. Agora nosso próximo convidado, Jair Bolsonaro, pra tá entrar nesse entrando. papo, Vem cá, Bolsonaro, vem com a gente tranquilo, aqui. agradável, super astral. Não, jamais deixei de ter carinho e amor em meu coração, que fique muitíssimo claro. Inclusive, eu quero só aproveitar, já que o Alan tá ali na live, nem sei se tá ainda, porque eu não consegui mais ver, mas encontrei com ele no final de semana, teceu excelentes elogios, disse que se diverte bastante, gosta demais da maneira com que o Lima conduz aqui a nossa conversa e, enfim, era só um registro, aproveitando o embalo. Grande menino Alan, sempre um Uma prazer. carta pessoal. Fica um beijo no cangote do Alan. E escuta, só pra finalizar então as cartas, tem mais um toque da Valesca, que gostou muito do programa passado, tava indo tudo muito bem, até a hora que eu tive a infeliz ideia de fazer uma brincadeira estúpida, se a pessoa prefere comer merda ou comer o prato preferido, não sei o quê. Ela disse que aquilo estragou com o episódio, que puta nojo, que eu sou um escroto. Enfim, de resto tá tudo bem, mas isso realmente foi terrível. Mas aí, cadê a novidade que ela falou? Que merda, escroto. Pois é, beleza. Ela falou, bom dia, amor, tudo bom? E aí foi. Enfim, então fica dada a dica, as cartas estão lidas, entrem em contato e vamos trabalhar. Bora! Profissão, castigo ou vocação? Né? Porque a gente fica muitas vezes preso reclamando, é difícil ter quem não reclame do dia a dia, do trabalho e tal. Muita gente ama o que faz, enfim, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. E eu queria começar que a gente falasse um pouquinho sobre o que levou a gente a escolher as nossas profissões. Então, brevemente, falar o que a gente fez, o que a gente já trabalhou e o que será que levou. Dinheiro, fama, família, talento, paixão... Acho que dinheiro, todo mundo brevemente vai poder falar que não foi o caso aqui. Mas eu começo dizendo que eu sou jornalista, formado em jornalismo. Já tentei fazer medicina lá atrás, nunca cheguei nem perto de conseguir. Sempre gostei de escrever, de ler. Acabei, faz jornalismo, tá, fiz. Fiz filosofia também, que vai um pouco nesse sentido, nunca mexi com isso. Será que todo mundo já quis ser médico na vida? Talvez, mas Porque tem gente que tem horror a isso. Que eu acho que todo mundo uma vez já na passou, vida, né? Já falou, não, mas eu médico. quis mesmo, assim, eu quis com bastante afinco. Entrei no cursinho pra isso. E acabei entrando em filosofia, né? Mas tudo bem. Ou seja, infelizmente nem tudo é exatamente como a gente quer. Essa é a minha realidade. Então por que escolhi isso? Certamente não foi pelo dinheiro, talvez pela fama, que ainda não pintou. A família, que não aguentava mais em pagar cursinho fazer medicina, falou, cara, vai fazer uma coisa que você sabe fazer, que é escrever. Vagabundo. E tem um certo talento que eu acho que eu sou bom nisso. Mas embora o grande mercado não tenha descoberto isso ainda. Mas enfim, essa é a minha história. E vocês? E você, Samuquinha, conta pra gente. Cara, eu vou ser bem breve aqui. Eu vou falar só da minha curiosidade, minhas duas curiosidades, que tipo, eu já trabalhei com food truck e pastel. Já vendi pastel e caldo de cana e food truck. Então, o lance do food truck a gente sabia de hambúrguer e tal, né? Eu, inclusive, já constatei que realmente você domina. Agora, essa história de pastel aí, você me vem com essa patifaria agora, vai ter que comprovar, entendeu? A gente vai fazer uma Porque a gente tá aí. aqui, todo mundo junto, não jantamos, talvez o Nenê tenha passado no shopping pegar um negócio. Ele é um canalha. E aí você vem falar que faz pastel. Ah, beleza, obrigado, viu? É bom saber, Samuca, é bom saber. Pode deixar, em breve a gente vai fazer uma pastelada, depois uma hamburgada aí pra galera. E
Fui agente de cidadania, que é uma profissão bem engraçada, aqui no interior tem uma parada, um guardinha de trânsito. E hoje sou designer, né? Trabalho com design gráfico e a minha formação é em marketing. E acho que é isso, acho que é um resumo bem breve, assim, que é mais pra o pessoal saber um panorama geral. Mas essa de guardinha foi bem engraçado, porque eu trabalhei em educação do trânsito. Aí eu tinha que ficar pedindo pro pessoal atravessar na faixa, cara. E agora toma multa que nem louco. Agora eu tomo uma multa por semana. Vai, tá Tem que certo. aumentar a pontuação da carteira aí. Beleza. Bom, então, no meu caso, eu hoje faço o que eu gosto, estudei o que eu gosto, mas também já fiz de tudo um pouco, assim. Já fui desde vendedor de loja de celular, vendedor de loja de tênis, já trabalhei em cozinha de restaurante, já fui barman, garçom, enfim, de tudo um pouco mesmo. Só não vendi meu corpo porque não vale muito. E ainda insisti, quando eu terminei o cursinho, comecei a fazer faculdade de Direito, com aquela falsa impressão, né? Não é nem impressão, mas toda faculdade a gente tem que fazer direito, né? Pois é. O problema é que na faculdade de Direito eu não fiz, porque tinham 2 matérias relacionadas a Direito, e essas 2 matérias, que era Constitucional e Civil, eu tirei 3,5, e as outras que eram Filosofia, Sociologia, História, etc, tudo 8,5, 9. Aí eu falei, não, eu não tô no lugar certo, não vou fazer Direito, vou atrás do que eu quero, vou fazer jornalismo. E aí fui pro jornalismo e hoje também trabalho com comunicação interna e de maneira geral gosto bastante do que faço, apesar também de não ganhar dinheiro com isso, mas enfim, a satisfação também conta, né? Sem dúvida. E você, Nenis? Então, eu fiz aquele curso que o pessoal fala que é curso de indeciso, né? E fiz administração. Lá onde eu estudei tem outro nome, é gestão de empresas. Então um pouco menos. É bonito onde você fez. Fala onde você fez, cara. Estudei na Unicamp. Essas coisas tem que exaltar. Tinha que dar certo. E sempre fui louco por mercado financeiro, mas trabalho com transporte, com logística. Tive uma passagem. Eu sei que você era motorista. Não, mas se precisar que pegue o caminhão lá pra entregar a gasolina, eu pego também. Boa. Mas tive uma passagem breve aí pra uma dessas startups aí que estão na moda agora, que até provavelmente vocês são clientes dela. Olha! Eu não. Eu não sou não, porque eu sou tradicional. Olha aí, ó. Olha o velho comunista. Velho comunista. E agora eu voltei para os transportes e eu acho muito interessante, assim, você ver o resultado de um trabalho de escritório, assim, né, de computador, de reunião, o dia inteiro, aquela coisa, se transformando naqueles gigantes que você vê na estrada, vê na rua, aí aqueles bitrenzão cheio de gasolina, cheio de produto químico, álcool, que pode explodir a qualquer momento. Então eu acho muito legal isso daí. Bacana, que bom. E isso, hoje em dia vocês se sentem realizados na profissão de vocês? Porque tem muito, né, hoje em dia todo mundo tá se questionando mais. Antigamente, os pais, os avós entravam numa empresa, ficavam 50 anos, ganhavam um relógio de ouro, uma belíssima caneta Parker e seguiam a vida era essa. As coisas foram mudando, guerra, não sei o que, geração X, Y, C cedilha, Chegou na gente que vive essa pressa, essa ansiedade, essa insatisfação. Talvez até uma geração depois da gente vive ainda mais isso. A gente não aguarda algum resquício de tradicionalidade, alguma coisa de tá numa empresa, ser uma empresa, ir pra outra empresa. A geração futura já tá a fim de fazer outras coisas. E aí, como é que vocês se veem nisso? Vocês estão ok, não estão ok? Querem jogar tudo pro alto? Como é que é? Eu acho que comparando, né, essa geração mais antiga que você falou, né, de fazer carreira, etc e tal, com a nossa geração, eu acho que tem alguns fatores que influenciam. Talvez eu esteja citando a minha bolha, mas é um pouco da realidade que eu vi. Antigamente, o número de profissões era menor, né? Não tinha uma gama tão grande assim, não tinha tanto essa coisa de corre atrás do seu sonho. O discurso era outro, né? O contexto era outro. Eu vejo a realidade, por exemplo, da minha família, que minha mãe, eles são em 8 irmãos, e o grande lance era, assim, a minha avó, o orgulho era formar cada um dos filhos como professor, para a partir daí cada um correr atrás do seu sonho. Então todos eles são professores de formação,
Mas depois alguns seguiram carreira, descobriram a vocação que tinham para isso, minha mãe é uma delas, mas outros seguiram outros caminhos. E hoje eu acho que a gente já tem um respaldo, pelo menos, enfim, temos um pouco do privilégio de conseguir escolher um pouco esse caminho, né? Alguns com mais conforto, outros com menos, mas a gente tem um leque um pouco maior, né? A família já não influencia tanto, né, numa decisão. É louco isso, porque assim, até eu ouvindo o César falar, eu pensei numa parada aqui, que cara, a gente tem tanta informação hoje em dia que ela é boa, mas ao mesmo tempo é ruim, porque que nem o que você falou a visão antigamente ela era mais simplista, não simples, e sim simplista, uma coisa que tipo, as pessoas criavam uma meta e elas perseguiam aquela meta, elas não ficavam igual, hoje em dia eu não sei se é por causa da informação que a gente tem aos milhões, saindo do bueiro informação, a gente tipo fica muito indeciso com tudo. Tanto é que eu ouvi uma vez um cara falando, um biólogo e cientista, o Attila Abreu, que ele hoje ele é biólogo, mas ele é um youtuber. E ele fala que, cara, eu nem sabia como eu ia chegar nisso. E ele fala que assim, hoje a gente vive num dilúvio, que as pessoas têm que aprender a nadar. Que de tanta informação que a gente tem, a gente vai ter que aprender a nadar. Então, é meio que isso, a gente acaba, tipo... A gente acaba não sabendo como escolher uma profissão... Porque tem tanta opção no mercado e você fala, porra, eu gosto disso, mas eu também gosto daquilo. Você não acha também que, além disso, o contexto é outro mesmo, né? De onde a gente está inserido. Porque depois a gente fala um pouco mais da questão do propósito e etc. Mas a impressão que eu tenho é que, de maneira geral, o propósito das pessoas era o quê? Putz, entrar no mercado de trabalho para conseguir ter uma grana ali, para conhecer a esposa, o esposo, para construir uma família, ter filhos, empresa, comprar a casa própria... ter ali, então, né, fazer carreira. Da visão simplista, que ela ao mesmo tempo não é simples, e aquilo mas ela, era o grande objetivo, né? Ela coordena a vida, né? Como é que é a palavra? Era Fala, Nenê. Não, e até complementando, vocês estavam falando daquilo de frustração, né? Tem até algumas análises que falam que as grandes frustrações da nossa geração é que a gente tem a expectativa muito antes do trabalho, né? Que nas gerações passadas o pessoal trabalhava muito e tinha expectativas de muito longo prazo. A gente já chega querendo a recompensa muito antes de trabalhar duro e trabalhar durante longo tempo. Já chega querendo ser gerente. Já chega querendo ser gerente, exatamente. Essas são aquelas carreiras longas, né? Coisa de 20, 30 anos numa mesma empresa. E às vezes sem conseguir galgar esses cargos, e a gente já chega achando um absurdo ficar estagiando por 2 anos, né? Sim. Eu acho que realmente é uma ansiedade da juventude, essa coisa toda, mas por outro lado tá tudo muito mais dinâmico. Ninguém mais tem 20 anos pra ficar numa empresa cagando sangue e pra de fato aprender alguma coisa, pra se tornar alguma coisa um dia e olhe lá. Então eu acho que existe essa ansiedade e o mundo tá mais dinâmico, tudo tá mais dinâmico, né? Então... mas, cara, só pra gente ver aqui na mesa mesmo, é uma meio doida assim, mais uma pequena amostragem. Qual foi o maior tempo que você, Lima, César, Nenes ou eu trabalhou numa empresa? Você sabe? Quase 5 anos, pouco menos de 5 anos. O Nenes 4, você 5. Talvez 3 no máximo. Então. Mas é por aí mesmo. E eu também, eu 4, cara. Então, assim, E assim, quando vocês saíram, vocês isso aí, eu queria passar minha vida inteira aqui. Eu tava todo mundo saco cheio, louco pra coisas novas, pra sair, se arriscar. Como é que foi essa saída? Depois desse período? Sim, eu não diria saco cheio, mas foram sempre no meu ponto de vista, pra aproveitar uma oportunidade que aparece. Sim, entendeu? E essa oportunidade é a questão de, tipo, coisas novas. Sim. Então, mas não era acho que posso afirmar que, se não em todas, na grande maioria, nunca foi uma coisa assim, nossa, tô desesperado, preciso sumir daqui. E porque já deu. Não, era assim, você também tem isso, né? Quando eu era bem novo aconteceu uma parada sempre assim. Estar ligado no mercado também. Eu tenho um pouco esse perfil de sempre estar ali, atento, etc e tal. Sim. Apareceu uma oportunidade. Vir para São Paulo foi um pouco diferente, porque foi uma decisão de querer viver junto com a Karen, né? Que é a mulher que eu amo e quero construir minha vida, continuar construindo. Não sou um cara romântico. Bota no neném. É isso, agora é a hora que você põe aquela, como é que chama? Aquele aquela francesa.
Exato. Mas enfim, que aí foi o caso que, assim, eu tava na cidade que eu cresci, sabe? Numa zona de conforto maravilhosa, num trabalho legal, onde eu conhecia as pessoas. E a opção de mudar foi por dar esse passo à frente na minha vida pessoal. Você conseguiu mudar, entendeu? Em alto estilo, entre aspas. Não é também que você saiu de uma coisa boa pra ir pra um lixo por causa de uma ideia. Você conseguiu fazer tudo alinhado. Sim, mas aí que também tem um pouquinho da questão de ter um pouco de paciência e também se programar pra isso. E ir buscando, claro, pra também não dar um passo atrás, entendeu? Boa. Tentei... Exatamente. E consegui. Hoje trabalho num lugar bacana. Claro, e aí, chefe, se quiser dar um aumento, fica à vontade. Mas tá tudo certo. Um plano de saúde maravilhoso. Pra quem é fudido que nem eu, isso conta muito. E é isso, cara. Você gostou do Procto? Mas já isso, foi, cara. Por isso, rapaz, foi por isso. Isso me leva, gente, a pensar outra coisa. Você falou até do plano de saúde e tal, então a gente tá pensando em toda a questão de CLT, benefício. E aí eu entro numa outra questão, a relação do profissional, a nossa, de quem for, para com o mercado de trabalho, para com as empresas. Será que mudou alguma coisa? Quer dizer, será que mudou? É evidente que mudou. Mas, e aí? Vocês ainda veem o trabalho como sendo aquela coisa que era, que tal e coisa? Ou não? Eu, por exemplo, já tenho muito claro pra mim que mudou, que eu não quero mais a ideia de ficar sentado 8, 10 horas por dia numa mesa em frente do computador, produzindo uma coisa mediana, que não é nem o que eu amo de paixão e nem também a pior coisa da Terra, e cumprindo um horário, fazendo aquela coisa toda, eternamente isso. Isso pra mim não dá mais. Beleza, você tem um salário no fim do mês, uma coisa garantida e tal, mas essa ideia de trabalho, esse conceito, pelo menos pra mim e pra outras pessoas que eu já falei, não cabe mais. Já estamos em outra época, outras coisas, mais dinâmico, as coisas, sabe? Pegar trânsito todo dia pra ir trabalhar. Que é isso, é insano a ideia de você sair de casa, ficar 1h30 no trânsito pra ir pra um lugar ficar sentado. É louco isso. Mas aqui também a gente também não pode ser imediatista a esse ponto, mas as próprias empresas estão enxergando isso. E já começam a pensar a questão de horário flexível. Eu tenho horário flexível. Não, o horário flexível pra mim funciona de fato. Entendeu? Eu tenho um período pra entrar, claro. Não é também, eu não posso chegar meio-dia pra sair meia-noite, não é isso. Não é isso. Mas tem ali um limite de um horário, né, de começo e de fim, mas que funciona muito bem, que me permite fugir desse horário de pico. Você fala assim, esse final de semana eu vou trabalhar, que eu quero pro segunda e terça. Não, e mais do que isso, outras empresas já enxergam a questão do home office e estão trabalhando isso muito bem também. Então eu acho que existe uma adaptação do lado de lá também. O mercado tem respondido, claro que não como a gente gostaria, mas tem respondido. Por outro lado, eu acho o seguinte, eu trabalho hoje num ambiente corporativo. Claro, adoraria ganhar dinheiro com o nosso querido WCast. Isso, putz, seria a minha realização. Vamos ajudar a gente aí. Exato, vamos lá. Só que assim, dentro desse contexto de que, tem conta pra pagar, etc e tal, eu hoje me considero, assim, satisfeito. Sabe? Tamo lá, correndo atrás todo dia. Eu acho que é um pouco isso, né, cara? É um pouco a expectativa que a gente tem de cada coisa. Tipo, não dá pra cravar, que nem eu acho que a gente até já tinha falado um pouco sobre isso, não dá pra cravar satisfação e tudo mais falando da nossa trajetória anterior. Eu acho que a gente tem que começar a ver o que tem pela frente. Sim, buscar caminhos que te tragam satisfação. É isso, se reinventar. Se reinventar. Não é fácil, dá medo e não é aquela coisa. A gente falou de faculdade agora há pouco. As coisas estão mudando, então não é porque você entrou numa faculdade X, você tem que acabar e ser infeliz a vida inteira. Você pode se permitir, falar, puta, eu tô com 21 anos de idade, eu tô só começando, vou jogar tudo pro alto e vou fazer circo. Não sei, eu vou fazer medicina. Você entendeu? Você pode fazer o que você quiser. Sim. E eu acho que na gente, com 30 anos de idade, também pode se permitir mudar algumas diretrizes, alguns caminhos, alguns vetores, né? Porque pra se reinventar, pra se encontrar. Ô, Nenê, desculpa te interromper, mas eu lembro que você falou na gravação primeira que eu falei essa coisa que as empresas estão mudando, o César falou, eu falei, é pra inglês ver ou não é? E aí você comentou da empresa que você trabalhava. Isso. Como é que era? Então, lá era aquele lugar que concorre, né? Se não concorre
já tá entre sabe aquela coisa das 10 melhores empresas para se trabalhar no Brasil. E aquela coisa de ambiente totalmente informal, né? Que as pessoas... Eu mesmo ia, quando estava calor, ia de bermuda, camiseta. O máximo, quando estava meio frio, botava uma calça, assim. Mas a galera ia de chinelo, regata, pijama, ia do jeito que dava na telha mesmo. E tinha cachorro pra caramba, então as pessoas levavam cachorro, gato, então vira e mexe... Mas não era cachorro da empresa, os cachorros a pessoa levava. A pessoa levava, Então vira e mexe um cocô ali de cachorro que você pisava no carpete. Mas era totalmente pra inglês ver, vocês falaram, assim, sabe? Pisavam com uma mão, falavam, ambiente informal, descolado, mesinha de ping-pong, pebolim, cerveja, a galera bebia na mesa. Enchia a cara? Trabalho. Não enchia a cara, tomava uma de leve. Mas aí quando eu queria encher a cara, também podia, que era só ir lá no terraço, tinha um espaço lá, levava a bebida à vontade, passava a noite inteira lá, se quisesse, ouvindo música, bebendo, comendo à vontade. Legal. Isso é legal, mas é o que eu falei, era pra inglês ver, assim, no sentido de que eles vendiam essa imagem, essa ideia de que era um super lugar, que você ia se sentir bem, mas era, cara... Eles davam com uma mão e tiravam com as outras duas e os dois pés no peito, sabe? Assim, não, porque no fim... Muito mais... É um papo até meio comunista, mas no fim todo mundo quer lucrar. O mercado é isso, bicho. Vamos trabalhar, vamos gerar lucro pra essa merda que eu tenho minha casa em Miami pra pagar. Sabe assim? Não, isso sem dúvida. Mas falou assim, pô, ele sabe, parecia que dava com uma mão pra tirar com outra. Eu trabalhava de domingo, 7 da manhã eu tava lá. Eita, caralho. Doideira, assim, era doideira total. Isso é uma coisa, inclusive, que eu penso muito quando eu falo das relações de trabalho. Essa coisa de horário, de ter tempo, de qualidade de vida. Você entendeu? É complicado isso. Porque, cara, eu pelo menos sou uma pessoa que produzo muita coisa. Talvez o contador seja um cara que precise ter o horáriozinho dele, ele vai lá, faz a coisa dele e vai embora. Eu não sei, eu produzo muita coisa. Eu escrevo, eu pinto, eu faço vídeo, eu faço podcast, eu tô bem. Então, eu ficar preso 8 horas por dia numa sala me mata meu tempo produtivo, porque também tenho mulher, também tenho filho, também tenho amigos, então isso é muito complicado pra mim. Essa questão da qualidade de vida, entendeu? Mas eu acho que, Lima, a gente tem um esquema de rotina, cara. Eu acho que o ser humano clama por rotina. Então eu acho que tem um ponto assim que nem será? Você tem essa visão, mas tem muita gente, cara, que se tirar a rotina do cara, o cara enlouquece, ele precisa ter um horário. O cara vai perder. E não tem aquelas histórias, o cara que, sei lá, tem, quando tem 80 e tantos anos, sei lá, tô chutando o balde, mas e ainda trabalha. O cara para de trabalhar, 2 semanas depois ele morre. Cara, mas então, e não assim, só isso, e vamos até, não vamos ser tão extremo então, mas muitos casos de depressão e etc. acontecem em pessoas que acabam de se aposentar. Porque por mais que tenha aquela euforia do que... nossa, agora pronto. Eu vou descansar. Agora eu vou descansar. Só que chega uma hora que, assim, num curto período de tempo, passa ali aquele primeiro mês e tal. E agora? O que eu vou fazer? Outra comparação, jogador de futebol. Tudo bem, também é um caso meio específico. Mas, quantos, sei lá... se tornam alcoólicos, né? Pra ser politicamente correto, enfim. Mas por quê? Porque tem aquela rotina, treino, exercício, jogo, quarta, domingo, Será tal. Que o Fábio Assunção ficou desse jeito? Bate um bolão. Adriano também. Mas e aí, os caras na hora que cortam essa rotina, eles, se eles não se preparam pra isso, e não tô falando só mais do jogador de futebol, mas a pessoa, acho que o ser humano em geral, se ele não se prepara pra isso, ele vai entrar numa paranoia ali. Não, é um pouco disso. E o fato de eu mostrar esse ponto de vista, muitas vezes é visto como, mas é um vagabundo, não quer nada com a vida, não sei o quê, vamos lá. Então, na verdade, eu é que sou o novo da história. Isso sempre existiu e vai continuar existindo, tá tudo bem. Cada um tem que ser feliz como quer, tem que se realizar como quer. Você quer ter uma rotina, quer ter horário, manda bala. Mas eu também quero ter opções de poder fazer tudo. E da minha maneira, ao meu tempo, com qualidade, e ter mercado pra isso e ganhar dinheiro sim, entendeu? Então não é vida mansa, é só tentar ter mais qualidade de vida. E eu acho só um parênteses no que você tá dizendo, cada um faz o que quer e tal, e não vem te julgar, entendeu? Ninguém tem que vir, porque acorda às 5:30 da manhã e aí vai dormir 11 horas da noite, que isso tem que ser a sua realidade, tem que te impor a fazer assim. Não, peraí, respeita, do jeito que eu respeito você que adora uma rotina. Exatamente. Me respeite porque eu tenho a minha visão diferente. Isso pra tudo. Boa.
Escuta, minha gente, um outro tema aqui que a gente falou um pouquinho que as empresas estão mudando e de fato estão, né? O quanto é para inglês ver, o quanto não é, mas tem um lance também que rola muito, que é o nosso querido Employer Branding. A pergunta é, Employer Branding de cu é rola? O que vocês acham disso? É papo furado, não é? Faz sentido? Né? Porque hoje em dia no mercado tá todo mundo falando de disso. Comer ou de passar no cabelo? Pois é, palavra de ouro, né? Mas e aí, o que falar de Employer Branding? Então, eu acho o seguinte, cara. Primeiro, também não querendo cagar regra nem nada, mas só dando uma traduzidinha aí. Mas é isso, né? O Employer Branding, grosseiramente falando, Nasceu como... Não. Fazer um cortela, né? Da origem do latim employer. Enfim, vamos ao que interessa. Mas é assim, é como as empresas se preparam para que o mercado de trabalho as enxergue. Então, não é a preocupação da marca para o consumidor final, mas é a preocupação da marca pro funcionário, pro profissional, para que ela se torne atrativa, para que bons profissionais queiram trabalhar naquele lugar, né? É bem de um panorama geral. Talvez, sei lá, se vocês quiserem complementar ou corrigir. Do parafuso. Esquema de fazer parafuso. Só que pra que você tá fazendo parafuso? Não, mas aí é a questão mais do propósito, a questão do parafuso. Do Employer Branding, talvez faça parte. Faz parte? Mas aí mais passa pelo propósito, né? Pra ele entender. A questão do propósito é aquilo, né? De você entender o que te motiva a fazer aquilo. A marca se vendendo pro funcionário. Aí, e o Employer Branding é, de fato, como ela é enxergada no mercado de trabalho. Legal. E eu acho, assim, aproveitando só embalando, que eu acho interessante, sim. Eu não acho que é só para inglês ver. Claro que tem empresas, por exemplo, o exemplo que o Nenê deu, que todo mundo enxerga, né? Algumas startups, etc., como um lugar dos sonhos, etc. Mas na prática é outra coisa. Então eu acho assim, Employer Branding é legal, mas você tem que ser honesto. Entendeu? Não adianta você se preocupar em contratar uma puta empresa de publicidade ou de branding mesmo para fazer um programa e um projeto com um puta texto, com uma puta ideia. E aí o cara vai pra lá e o dia a dia é outra coisa. Tem um manifesto, mas não passa do manifesto. Exato, né? Só fica lá não põe parede. Na prática, né? A parada que fica na parede. Mas e aí, o que vocês acham? Brand de parede... É rola. Eu acho que é bem isso. Interessante. Fala. O que algumas startups têm feito, assim, né? Tem deixado bem claro qual que é o propósito delas naquela missão, que é... O propósito de qualquer startup é resolver um problema, né? E aí, envolvendo um alto nível de tecnologia e gente especializada nisso. E eles deixam bem claro, eles querem resolver um problema e como eles querem resolver um problema. É com gente especializada nisso, que vai trabalhar ali incansavelmente até resolver esse problema. Então eles já deixam bem claro o que eles querem fazer e com quem e quais recursos eles querem fazer isso, né? Eu acho que isso é bem honesto. Eles falam isso, mas eu não sei, cara. Eu acho que às vezes eles gostam só de pregar na parede. Eu acho que no final, a questão da startup resolver o problema, eu acho legal pra cacete. Eu acho foda. Mas no final, cara, eu acho que porque é que nem uma empresa nova, que acabou de entrar no mercado. Tipo, cara, eu acabei de fazer uma empresa. Vai ter um monte de coisa que eu achava no começo. Eu vou dar um exemplo mais claro ainda. Acabei de virar pai. É como se eu tivesse criado a minha empresa. Eu falava um monte de coisa, cara. Eu tinha vários planos pra essa minha empresa. Eu falava, nunca vai dormir na cama, não sei o quê. Cara, faz um mês que o Duca dorme na minha cama. Eu adoro, eu amo. Eu adoro. Exatamente. Ele até vai dormir abraçadinho com ele. Eu falava, imagina, querendo ter que ficar no berço. Tem que ficar no lugar dela. Eu amo dormir com meu filho hoje em dia. Valesca quer tirar, não deixo, sabe assim? Então, ou seja, aí voltando pro negócio de empresa, é isso. O cara acabou de criar a empresa, ele tem todo aquele ideal e aquelas ideias, só que no final, cara, o negócio tem que gerar lucro. Ele tem conta pra pagar, bicho. Ele tem que pagar as contas. Sim, então, mas é por isso que eu acho que ele tem que ser honesto com ele mesmo. Se de repente ele percebe que o caminho é outro, ele tem que se reposicionar. Não adianta ficar querendo batendo o pé e falar, não, somos assim, se todo mundo enxerga que a empresa é outra coisa, né? Então acho que acima de qualquer coisa, a empresa tem que se conhecer muito bem, pra a partir daí poder virar e falar quem ela é.
É muito doido. Não é fácil. Uma questão rápida aqui pra gente encerrar. A gente tá vivendo um período bem ruim no sentido de desemprego. A gente tá com uma taxa mais ou menos de 12, um pouco pra cima, um pouco pra baixo. Estão dizendo que vai cair. 12% de desemprego é gente pra chuchu desempregada. Claro que aí entra emprego informal, aquilo tudo. São números um pouco místicos muitas vezes. Mas passamos por uma crise de desemprego. O nosso mercado da comunicação tá ruim pra chuchu e não é de hoje. E no geral, o Nenes pode falar um pouco mais também o que acha ou não acha. Mas e aí? Será que vai mudar, vai melhorar? A gente tem um governo novo, a economia, brevemente falando, como vocês veem o cenário do desemprego de um modo geral? Até pro profissional novo, que é o cara que mais está sendo prejudicado hoje, que não tem mercado para ele entrar. E quando entra, o cara não consegue pagar. Ou ele precisa de um ano de experiência, né, para entrar, né? Eu tava ouvindo ontem ou antes de ontem, dizendo que existe um problema grande para quem tá entrando no mercado de trabalho, porque... por exemplo, os meninos estão entrando, né? Os homens entram no mercado de trabalho um pouco sem essa noção do que quer exatamente, sabe? Sem muita vontade de fazer uma carreira, de saber exatamente o que ele quer. Cada vez saem de casa mais tarde. Não era uma crítica, eu também não tô fazendo uma crítica, tá? É um desenho mesmo dessa geração que tá entrando no mercado de trabalho. E o que eu achei muito interessante é que... essa pessoa ressaltou que para as mulheres que estão entrando no mercado de trabalho existe um fator que é fundamental e que pelo menos serve de motivação, que é o fato de existir esse movimento do empoderamento e do feminismo muito forte. E que aí elas começam a abraçar isso e querem cada vez mais ser independentes e mostrarem que são capazes e etc. Então isso motiva as mulheres. E a molecada tá mais solta, tá ali mais preocupada com videogame ainda, tal. Então eu achei uma análise interessante, sabe? Uma que se cuide, né, cara? A vida inteira, né? Enquanto a gente jogava bola, videogame, elas estavam 10 mil anos luz na nossa frente, né? Não é brincadeira, não. Mas legal, interessante isso. Eu torcer pra melhorar, a verdade é essa, que estamos passando por um período ruim. Fala, Nenis. Falando até do ponto de vista, assim, de economia, né? Sem falar de política nem nada, mas... a economia, ela gira em ciclos, né? Então é uma tendência. A gente passou por uma baixa muito grande, a tendência é ir agora voltando ao normal ou melhorando em relação ao normal que a gente achava normal, né? Uhum. Espero que seja assim, né? Que seja melhor do que... Em algum momento vai melhorar. Vai. Tá certo. Nem que seja um momento que eu ganhe na Mega Sena. Aí, ó, nós quatro estamos feitos. Eu já decretei. Aí já era, hein? Aí o ouvinte pode ficar feliz, vai ter podcast todo dia. Todo dia. Boa. Aí vai ser podcast, vai ser WCast FM. A gente vai comprar uma rádio, meu amigo. Maravilhoso vai fazer WCast FM, gostei 24 horas disso. por dia. Escuta, meninos, mais uma novidade. Vocês já viram que tinha uma vinhetinha nas cartas, agora terão mais 2 vinhetas, que é um quadrinho rápido e novo, quase um editorial aqui do WCast, que o César vai explicar um pouco, chamado Folha Dupla e Papel Lixa. O que é isso, Cesário? Vou tentar ser breve, apesar de ser prolixo. É simples, acho que é um pouco autoexplicativo. Folha dupla é aquela notícia, é aquela informação, é aquele fato, aquele acontecimento que, nossa, que fala, puta, que bacana. Aquele papel que passa suave. Sabe? Você fala, nossa, putz, você olha pro lado, vê aquele neve, sabe? Fala, pô, que interessante. Patrocina a gente aí. Exato, estamos aceitando tudo. E, por outro lado, o papel lixa é aquele famoso... cor-de-rosa, o tal do primavera, sabe? Primavera, não patrocina a gente aí, não. Mas se quiser, a gente até fala bem, brincadeira. Mas é isso, entendeu? Aí é aquele que você olha pra lá e fala, puta que pariu, acho que eu vou usar a meia pra não correr o risco. E aí é aquela informação, aquele fato, aquele acontecimento, aquele contexto que você fala, meu, mas que merda, né? Me fodeu, com o perdão da palavra. E é isso, então traremos toda semana uma folha dupla e um papel lixa. E aí, vamos explicar então quais foram os eleitos dessa semana? Então vamos ao papel lixa da semana. O papel lixa a gente elencou uma coisa mais genérica, um pack, digamos. A gente começou a pensar, tinha muita coisa, então a gente juntou num pacote só, a gente zipou e ficou sendo os quase 4 meses do governo Bolsonaro. Que eu acho que não faltam motivos para ele pertencer ao papel lixo, então
Papel Lixa, governo Bolsonaro. Todo mundo com o toba ardendo. Pois é, muita gente tá ardida aí. E agora o momento Folha Dupla. O Folha Dupla dessa semana vai para a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinta Ardern, que ela foi muito bem falada, que depois do triste e lamentável atentado que rolou lá, ela se posicionou de uma maneira extremamente bacana e esperada de um líder. Ela acolheu as vítimas, acolheu a diversidade e principalmente o parlamento como um todo, mas guiado por ela, aboliu de maneira geral armas semiautomáticas, automáticas, não lembro o detalhe agora, da Nova Zelândia. Muito diferente, né? Postura muito diferente do que rolou aqui no Brasil logo depois do atentado de Suzano. Fica a dica e fica a lixa rapidamente. Mas então é isso, fica o nosso Folha Dupla para a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinta Ardern. E com isso, meninos, vamos ao WC Indica? WC Indica. Quem começa hoje? Posso começar? Ele sempre começa, né? Vai, Denis, comece aí. É o cara das boas dicas. Você faz a pergunta, fica bom, eu posso começar. Bom, a minha dica de hoje é o livro que eu tô lendo nesse momento aqui. Não agora, enquanto tô gravando, né? Mas que bom. Boa, melhor assim, né? E é um cara que eu adoro, Amir Klink, e é o livro Mar Sem Fim. Pô, eu sou louco por esse tipo de viagem, inclusive tenho muita vontade de fazer uma viagem desse tipo. Até outro dia o Felipe mandou o link de um idoso que tá atravessando o oceano num barquinho. Eita porra! Parece um barril, né? Tipo, maravilhoso. Não o padre do balão, né, cara? Não é viagem padre do balão. Eu achei legal que ele mandou, falou assim, cara, imagino você fazendo isso um dia. Total, é isso aí. Amir Klink, Mar Sem Fim. E eu queria brevemente só fazer um adicional, dizendo que pra quem nunca leu nada dele e tal, que também leia 100 Dias Entre o Céu e o Mar, que foi o primeiro livro dele, que ele relata a viagem que ele fez da África pro Brasil, num bote a remo, sozinho, a remo. Então é maravilhosa a ideia. Remando com as mãos. É, quase isso. Só pra deixar mais empolgante. E então vale a pena ler também, mas a mira é sempre bacana. E aí, Samuquinha, deixa empolgante com a sua dica. Cara, então a minha vai ser um cara que atravessou o mundo a pé, sem descalço. Mentira, gente. É só pra continuar essa história aí e deixar cada vez pior, né? Oscar, né? Oscar ganha. Esse é o famoso Oscar. Cara, não, minha dica é uma parada meio que relacionada a trabalho e tal. O nome do livro é Criatividade S.A., do Ed Catmull com Amy Wallace. Ed Catmull é o CEO da Pixar e conta a história da Pixar. E é bem legal porque, assim, é uma parada que você consegue... Se você começar a ler o livro e você for acompanhando a trajetória dos filmes da Pixar, você vai ver muita coisa ali que ele fala, cara, que é animal, é bem bacana. Então o nome do livro é Criatividade S.A., do Ed Catmull com a Amy Wallace. Muito bom. Minha dica da semana, ela é musical. É uma música em específico que eu ouvi no outro dia Rádio Eldorado, que aliás é a terceira vez que me acontece isso, de botar no Eldorado por acaso, tocar uma música surpreendente que eu não conhecia ainda, eu vou lá atrás e descubro e amo. E aí começou a tocar essa, que eu reconheci na melodia, falei, puta, é tal música. Só que era em português. Então é a versão em português de Beautiful Boy, do John Lennon, chamada Filho Bonito. É cantada pela mãe Ana, que depois eu fui descobrir que ela é nora do Gilberto Gil, é casada com Ben Gil, filho do Gil, e essa versão em português é do Gil, o que faz todo sentido e deixa tudo mais legal ainda. Então, meninos, ouçam, quem é pai, quem é mãe, ouça Filho Bonito. É lindíssima, lindíssima, dá vontade de ouvir abraçado com seu filho, assim, cantando pra ele. E eu que sempre cantei Beautiful Boy pra ele, agora eu posso cantar em português. É muito bacana, o arranjo tá muito legal, no final da música tem um detalhezinho muito bom, ouçam, prestem atenção, a sacada muito boa. E é isso, coloquem lá no seu tocador de música Filho Bonito, da mãe Ana. Tá bom? Vai lá, Cesarino, dica. Vamos lá, então. A minha dica tá relacionada um pouco com o tema de hoje, porque foi um livro que eu li na minha época de faculdade e que eu gostei bastante. Um livro fácil de se ler pela competência de quem escreveu, né? Não pelo tema em si. É o Rota 66, a história da polícia que mata, que é do Caco Barcelos, que todo mundo está acostumado a vê-lo na televisão, principalmente de uns anos para cá no Profissão Repórter, mas que é um grande jornalista investigativo
E a história, de maneira geral, trata de um suposto grupo de extermínio da nossa afável Rondas Ostensivas Tobias Aguiar, a famosa Rota. Rota na rua! A Rota na rua do Maluf. Que, enfim, né, é um... Bom, que não nos ouçam, mas é formada por pessoas muito educadas, gentis, geral, né? Gente. Entendeu? Um pessoal tranquilo, sossegado. De boa, os caras são mas, sangue enfim... bom. E aí eles contam a história de um suposto grupo de... eles não, né? O Caco Barcelos conta a história, é um fato real que aconteceu, de um suposto grupo de extermínio que estava envolvido com a Rota e é uma leitura que vale muito a pena, tá? Então é isso, Rota 66. Muito bem, senhoras e senhores, esse foi o WCast de hoje, cheio de boas dicas, com novidades e com falando de profissões e mercado de trabalho e palpites, enfim. E com perseverança e resiliência, porque olha, esse programa está nascendo porque a gente ama isso. Posso falar aqui agora brevemente uma questão, poderia falar isso depois, mas eu vou falar no ar. Rolou todo esse estresse de perder uma gravação, era pra entrar hoje. Cara, a gente assim, rolou umas 4 da tarde, entendemos que estávamos sem gravação, sem programa. Na hora, assim, sem estresse nenhum, a gente falou, vamos, nos reunimos de novo, gravamos. Eu fiquei com medo de, puta, eu odeio fazer a mesma coisa 2 vezes. Falei, não vai ficar natural, não vai ficar bom. Chegamos ao fim do programa, tenho certeza que ficou muito bom, talvez até melhor do que o primeiro. Boa. Adicionamos a ideia da live também, que nasceu na hora, acho que foi muito bacana, o pessoal parece ter gostado. A gente traz o resultado disso semana que vem. Então só queria registrar esse parabéns pra gente pela nossa perseverança. E porque isso, resolvemos o problema, tá aqui. Valeu, galera. E, porra, isso é WCast. E deu resultado na live, que já recebemos e-mail também lindo, que depois a gente comenta. No próximo. E então é isso que é gostoso, né, cara? É ver esse resultado e mais do que o resultado em si, a nossa... O prazer. A nossa dedicação por amor mesmo. Boa. Falou, minha gente. Obrigado pela audiência. Semana que vem tem mais. Faça chuva ou faça sol, haja programa ou não haja, vai haver. Isso aí. A gente dá um jeito. Falou, turminha. Obrigado. Tchau, falou, tchau. Cesarino. Beijo, Limeira. Beijo a todos. Fiquem com Deus, se cuidem. Não se esqueçam, lavem bem as mãos. Boa. Falou, Samuquinha. Falou, Limeira. Falou, galera. Falou, Nenis. Obrigado. Falou. Valeu.